Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou Maurício Schillernin, presidente do Conselho, e antes de mais nada quero agradecer a vocês que vieram participar dessa palestra, dessa semana do farmacêutico. Se tem um sentido da gente fazer tudo isso aqui e está no 5º ano da execução desse projeto, que é de levar a qualificação para os profissionais, é porque vocês têm atendido, sejam os professores, estudantes, profissionais que trabalham nas mais diversas áreas da farmácia. Agradecer, antes de mais nada, a PUC, que tem sido nossa parceira, através da nossa coordenadora, Ana, cedido à PUC para que nós conseguíssemos fazer mais uma vez esse evento aqui, dando uma excelente infraestrutura às professoras da casa. Nós vamos discutir justamente isso hoje, com um jogral entre 3 palestrantes, a questão que envolve a formação. Eu pensava o que falar para vocês, para dizer qual era a conexão entre, afinal de contas, por que o Conselho está fomentando esse tipo de discussão, para que vocês entendam. Hoje, essa semana, por exemplo, eu me sentei à mesa para discutir questões de fiscalização e formação de profissionais junto com o Conselho de Medicina. Hoje nós temos o palestrante médico aqui para conversar, um palestrante farmacêutico e uma palestrante enfermeira, que eu também, semana passada, discutia justamente formação acadêmica e como que a enfermagem conseguiu interferir no processo de fiscalização das faculdades ditas com excesso, vamos dizer assim, de complementação de ensino à distância no país. O Conselho existe para isso, afinal de contas, para fiscalizar a profissão. Mas o nosso entendimento sempre foi de que, para eu poder fazer uma boa fiscalização, eu preciso também estar qualificando o meu profissional e eu preciso também estar discutindo questões que importam para a nossa formação. Afinal de contas, formar um bom profissional dá mais chance para que ele consiga ter boas condições de executar suas atividades com excelência, com ética, né, seguindo as legislações técnicas e legais. Então, é para isso que existe o Conselho, para fazer a fiscalização, mas, antes de mais nada, para subsidiar o seu profissional para que ele consiga realizar boas tarefas. Então, nesse sentido, eu volto a agradecer os palestrantes, os multipalestrantes, os multiprofissionais que vieram aqui discutir a questão que envolve formar formadores, né? E nós, eu como professor, eu como farmacêutico, me interesso, e todos nós aqui, sejam estudantes ou professores ou profissionais de outras áreas, nos interessamos muito. E quero deixar um recadinho, principalmente para os nossos professores farmacêuticos. Me perguntava a Agnes como que ela fazia para conseguir esse crachá que diz o seguinte, farmacêutico docente. Né? E eu falei, bem, eu solicito ao Conselho, pode falar com o presidente, quem sabe, e tentar agilizar o teu processo. Mas por que a gente fez esse crachazinho aqui? Porque, às vezes, o professor universitário ele acaba se entendendo como professor universitário. Na minha ótica, a gente é, antes de mais nada, farmacêuticos. E, com o tempo, nós vamos nos descaracterizando como farmacêuticos e vamos nos tornando cada vez mais professores. É claro que é uma coisa muito linda se transformar, pouco a pouco, cada vez mais em professor. Mas a identidade que nos fez, inclusive, entrar nas universidades foi justamente a nossa formação. E é esse estímulo que a gente quis criar ao criar esse tipo de identidade visual. Estimular não só para que os profissionais, os docentes, fizessem parte do quadro regular de profissionais inscritos, mas para que eles se vissem e para que os alunos conseguissem os vir como farmacêuticos, antes de mais nada. Então, com isso, eu deixo uma mensagem de uma boa discussão sobre esse tema que interessa a todos. Obrigado. Bom, então vamos dar início à nossa tarde, propriamente dita, né? A nossa atividade. Essa é uma atividade que foi pensada pela Comissão Assessora de Educação do Conselho. Vários estão aqui já presentes, outros estão se deslocando do interior do Estado, né? Porque a gente tem o privilégio de ter uma comissão composta com uma representatividade de todo o Estado e que trabalha de um modo muito homogêneo, engajado e muito comprometido e animado com o apoio da diretoria do Conselho. Bom, essa nossa atividade vai ser acompanhada, né, pela internet, então
Uma boa tarde também para quem está nos assistindo e nos ouvindo pela internet. Todos sejam muito bem-vindos. E destacamos que a 5ª Semana do Farmacêutico, ela também é transmitida online e, além das palestras, também as oportunidades de qualificação profissional, com espaços de debate abertos em todos os temas atuais que dizem respeito à nossa categoria profissional farmacêutica. Então, desse modo, também convidamos os presentes para participarem da reunião aberta do Fórum Estadual de Luta pela Valorização da Profissão Farmacêutica, que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 28, a partir das 18h30, no Boteco Dona Neuza. Então, já estão todos convidados. Na quarta-feira, dia 28, 18h30, no Boteco Dona Neuza, na Cidade Baixa. Além disso, ressaltamos que no sábado, dia 1º de outubro, será realizado o jantar de solenidade de outorga do Prêmio Sérgio Lambe, Jubileu de Ouro, no Restaurante Lunar. A solenidade, o Restaurante Lunar é na Avenida Assis Brasil, 1214. Esses são avisos gerais que eu preciso dar, tá? Está escrito aqui. A cerimônia ocorre a partir das 19h30, o ingresso custa R$ 75,00, incluindo jantar e bebida, e os convites podem ser adquiridos com a assessoria de comunicação, com a Diana ou a Maribel. Então, a gente, como categoria, a gente vive falando que não se encontra, né? Então, é um bom momento. Já temos 2 oportunidades para nos encontrar. Na Dona Neuza, na quarta-feira, e, além de tudo, a gente debate o Fórum Nacional pela Valorização da Profissão Farmacêutica, num ambiente bastante convidativo para a gente fazer novos planos, e um jantar no sábado também. Bom, lembramos ainda que o CRF-RS quer ouvir a todos vocês. Então, pedimos a gentileza de que respondam à pesquisa de satisfação quando forem baixar o certificado de presença de acesso na área de acesso restrito no site do Conselho. Agradecemos a disponibilidade dos palestrantes, a presença de vocês. Sem vocês, a gente não teria esse momento, que a gente pode aprender bastante e discutir no final. Então, nós teremos agora o nosso painel formando formadores, os nossos queridos palestrantes. Não vamos proceder à formação da mesa, porque eles vão se dirigindo naturalmente para cá, à medida em que forem fazendo a fala. E, no final, a gente faz uma composição de mesa para a gente poder trocar ideia, já que aqui, quem não é formador, quem não é educador, quer ser, está em vias de... né? E, no âmbito da educação em saúde, todos nós somos educadores o tempo todo. Bom, então, nosso primeiro palestrante é o professor Francisco Oliveira, é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem residência médica em Medicina da Família e Comunidade, mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialização em Educação para Profissões da Saúde pela UFC, o que? Universidade Federal do Ceará? Universidade Federal do Ceará. Atualmente é médico do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, é professor do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da URGS, chefe do Serviço de Saúde Ocupacional do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e preceptor do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade no mesmo hospital. Secretário executivo da Comissão Nacional de Residência Médica desde 2014, tem experiência na área da saúde coletiva, com ênfase em saúde pública, atuando principalmente nos temas atenção primária em saúde, medicina de família e comunidade, residência médica, educação médica e antropologia médica. A nossa segunda palestrante é a professora Carla Gonçalves. A professora Carla é graduada em farmácia e bioquímica, com ênfase em farmácia industrial pela Universidade Federal de Santa Maria, é especialista em farmácia hospitalar pela Universidade Federal do Paraná, especialista pelo Programa de Desenvolvimento Docente para Educadores nas Profissões de Saúde, Instituto Regional Faimer Brasil, pela Universidade Federal do Ceará, é mestre em Medicina
Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Ciências da Saúde, Cardiologia e Ciências Cardiovasculares pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuação docente como professora adjunta da Universidade de Passo Fundo, desenvolve atividades de ensino e pesquisa em uso racional de medicamentos, farmácia hospitalar, assistência farmacêutica, saúde coletiva, educação permanente, educação interprofissional e ensino na saúde. E, fechando com chave de ouro, né, a professora Valéria Corbellini, graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, atualmente é coordenadora de programas especiais da Pró-Reitoria Acadêmica e professora titular do curso de graduação em enfermagem e coordenadora dos programas do Ministério da Saúde e Educação na PUC. Pró-Saúde, PET, Pró-Saúde PET Tutorial. Coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da PUC-RS, avaliadora de cursos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Feimer Fellow 2015, Programa de Desenvolvimento Docente para Educadores das Profissões da Saúde do Instituto Regional Feimer Brasil. Desenvolve pesquisa na linha de educação e ensino em enfermagem, processos de enfermagem, saúde do adulto, educação em saúde, atenção primária, integração ensino-serviço. Está vinculada ao Grupo de Tecnologia e Gestão em Saúde e na linha de pesquisa Tecnologias em Saúde. O grupo é vinculado ao Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa na área da saúde. Nossa, já ocupei, acho, uns 20 minutos só para ler as qualificações. Mas é que a trajetória, quando ela é muito densa, ela precisa ser relembrada. Então, professor Francisco, por favor. Vou querer falar com ele? É mais fácil. Uma base. Então, assim para baixo. Tá bem. Bom, boa tarde a todos. Parabéns aí pela organização do evento, Conselho Regional de Farmácia. A gente não está muito acostumado, o nosso Conselho Regional de Medicina não faz tantas atividades relacionadas à educação, mas, de qualquer jeito, bom, eu fiquei responsável por falar sobre alguns aspectos pedagógicos na formação docente. E eu confesso que não é fácil falar assim, a gente acaba aceitando os convites meio impulsivamente, vamos lá e tal. Daí depois a gente fica pensando, puxa vida, tem um bando de farmacêuticos, tal, mas se bem que os farmacêuticos moram no meu coração, a relação acho que é muito boa e eu aprendi a valorizar realmente a profissão que é fundamental, especialmente nessa área de atenção primária à saúde, onde a gente tem trabalhado. Mas, de qualquer jeito, assim, foi feita a apresentação antes, talvez um pouco demais. Assim, eu não sou pesquisador na área da saúde, né? Eu sou médico de família, acabei fazendo o Feimer, que é um processo de capacitação docente. Então, a partir disso que eu vou falar um pouco com relação à Comissão Nacional de Residência Médica. Meu mandato já terminou, ele foi prorrogado, amanhã eles vão escolher um novo secretário, então eu já estou um pouco livre dessa barra pesada também. Um tempo atrás, acho que faz uns 2 meses, né, Valéria, que teve um seminário aqui nessa mesma sala, falar sobre um seminário interdisciplinar, que falava sobre PET Saúde, sobre a inserção dos estudantes no SUS. Então, quando eu montei essa apresentação de hoje, eu peguei algumas coisas daquela vez, desculpe de ser repetido, mas é que, na verdade, quando a gente fala de alguns assuntos assim que são interessante, eu didaticamente eu começo a pensar sobre o meu ponto de vista, né? Então, começar. Quantos professores tem na plateia? Bastante, tá, ótimo. Ótimo, já dá uma ideia boa. E tem pessoas que trabalham com estudantes que não são professores também? Né, preceptores da rede, assim? Um, assim, levantou meio envergonhado. Não, mas é isso aí. Bom, mas também, então, de qualquer jeito, bom, vamos adiante aqui, né? Esse é o que eu apresentei no evento 2 meses atrás, e é uma forma de eu entender o
que está acontecendo? A formação em saúde no Brasil é super complicada, né? Tem um contexto brasileiro que não é muito simples, né? E eu sempre coloco aqui o SUS no meio como nosso grande ator, né? Nesse contexto todo. Aí tem uma série de pessoas, ou instituições, organismos e entidades que cada um puxa para um lado. A questão da formação, querendo dar suas opiniões, como é que tem que ser. Isso não é fácil da gente lidar com isso, com toda essa complexidade. Aqui, em 2014, ainda tinha um período de complicadas eleições, quem se lembra bem, não foi um período fácil de definições nosso, né? E o que tem por trás disso tudo aqui, o que dá o contorno, é um contexto sanitário brasileiro que também não é muito simples da gente entender, um processo de envelhecimento da população, um processo de complexificação da atenção à saúde e de diminuição de recursos, ainda mais, né? Agora, o que mudou de 2014 para 2016, em vez de um processo de eleição, tem um processo de impeachment que não é muito mais fácil que a eleição, é um processo complicado que ainda está para ser entendido o que está acontecendo. Mas, de qualquer jeito, o que acontece em termos daquele puxa para um lado, puxa para o outro, permanece quase que inalterado. Ou talvez mudaram algumas pessoas, algumas entidades passam a ter mais força dentro desse sistema. Isso faz com que a gente necessite entender um pouquinho mais todo esse contexto. Eu tenho que apontar para lá ou para cá? Agora deu. Agora apertei demais. Itapá. Agora foi demais. Tá. Tem que dar uma... Vou apertar com jeito, então. Tá, a primeira coisa, então, né, o que eu tenho pensado nesses períodos todos, assim, é que o problema principal que a gente enfrenta no momento no Brasil é justamente a questão de resolver o problema de atenção à saúde no Brasil. E hoje, se a gente for ver, é um problema que não é de agora, é um problema que já vem de muitos anos, em que, em primeiro lugar, parcelas significativas da população não tem assistência à saúde de maneira adequada. Esse é um ponto incontestável para nós. O segundo ponto é a questão da dissociação de formação e as necessidades sociais. E aí os exemplos são vários, não só na medicina, na farmácia, na enfermagem, todas as áreas, profissões da área da saúde reclamam disso. Na medicina tem um processo interessante, foi a discussão das diretrizes curriculares, começou em 1990, passou 10 anos o pessoal discutindo qual era a melhor forma de formar médicos, e não chegaram a um consenso, pelo menos se avançou algumas coisas, mas ainda assim não é uma questão totalmente pacificada. O que se sabe, isso sim é consenso, que existe uma dissociação entre como é que deveria formar e qual é o realmente profissional que a gente precisa. Existe também, dentro dessas convicções que eu tenho, e existe a necessidade de qualificação de recursos humanos, incontestável também. A gente precisa formar recursos humanos para a área da saúde de uma maneira mais adequada. E o último é que a gente precisa definir um modelo assistencial que seja estruturante para o país. O que diz na Constituição de 88 de uma maneira mais ou menos direta, que a base do sistema deveria ser a atenção primária à saúde. Mas a gente vendo, assim, desde da época em que ela foi promulgada, se a gente começa a perceber, começa a investigar mais o que isso quer dizer, pouca gente sabe exatamente quais são, o que quer dizer atenção primária à saúde ser base do sistema. Hoje em dia, em função daquilo que eu coloquei antes, aqueles conflitos existentes entre formas de pensar o sistema de saúde, isso não está claro. O segundo ponto, está vendo? Eu vou... Assim, agora deu. A outra convicção é que o SUS tem um papel constitucional de ordenador de recursos humanos na área da saúde, ou seja, é o SUS que tem que dizer assim, esse é o meu sistema, e esse é o profissional que eu preciso para tocar esse sistema. Isso também tem sido... apesar de estar muito claro isso na própria Constituição, algumas pessoas dizem assim, puxa vida, eu quero fazer como é que o sistema tem o direito de me frustrar no sentido de exercer a especialidade que eu quero, por exemplo. Então, hoje em dia, se a gente vai ver as listas de
de candidatos à residência médica, o pessoal que vai fazer residência médica quando termina o curso, disparado quem são os top 10, os top 3 lá: oftalmologia, dermatologia, radiologia. São basicamente esses, né? Talvez cirurgia plástica, mas esse já é um segundo momento. Ou seja, a gente precisa mais de dermatologistas, oftalmologistas, cirurgiões plásticos, etc. Talvez não tanto quanto a gente precisa, por exemplo, de médicos de família. Mas essa é uma questão que aparece muito claramente depois. Outra convicção que eu tenho é a questão da complexidade. Então, a complexidade é indissociável do mundo que vivemos atualmente. Isso tem a ver com a situação política e econômica do país, e se a gente começa a acompanhar o que está acontecendo no resto do mundo, nos Estados Unidos, com a eleição do Trump e a Hillary, os acontecimentos na Europa, Oriente Médio, Ásia, assim por diante, o mundo não é um lugar fácil de se viver, é complicado. Isso por uma situação política e econômica muito clara. Complexidade também tem a ver com a questão da atenção à saúde, não é fácil, e a da educação e saúde, tanto no nível de graduação quanto pós-graduação. E a outra questão, que para nós é super complexa também, é a questão da diversidade brasileira. Infelizmente, nos últimos tempos, eu tenho viajado um pouco e a gente percebe assim, o país é grande demais, complexo demais, que precisa ser entendido na sua complexidade. Esse é um artigo que saiu já há mais de 10 anos lá no New England, que fala justamente sobre a questão da complexidade na área da saúde. E aí eles trabalham com essa questão de concordância e de certeza, dizendo assim que se a gente tiver pouca concordância, pouca certeza, a gente está beirando o caos. E, na verdade, para quem lida com a área da saúde, a gente está sempre quase chegando lá, ou pelo menos com a sensação muito clara que a gente está perdendo o controle do que está acontecendo. Mas não é tão grave assim. Esse aqui era um desenhozinho só para dizer assim, que a gente não deve se perder, se deixar levar por essa complexidade. A gente tem que ter, de alguma maneira, ações nossas, tentando organizar um pouco isso, ter uma intervenção sobre o nosso meio. Puxa vida, ele tá brincando comigo. Eu estou aqui... Cara, eu vou te pedir para passar, então, aí fica mais fácil. Não, volta. Mais um. Tá. Eu estava dizendo assim que, normalmente, quando a gente pensa em atenção à saúde em um profissional específico, a gente pensa assim, o profissional e o paciente. Passa o próximo. Aí, o que a gente vê? Normalmente, a gente tem uma série de outras atividades que nem sempre a gente se dá conta quando a gente começa a fazer uma lista do que realmente eu faço. Passa mais um. E se a gente transforma isso, professor, docente, como eu gostei de ter o crachá aquele, e um aluno, a gente vai ter outras, além das atividades que a gente tem, em geral, no trabalho como profissional de saúde, como farmacêutico, pode passar o próximo, a gente tem uma série de outras atribuições relacionadas... Já? Eu vou ter que correr, então. Então, além de ensinar, avaliar, dar aula, a gente tem que fazer seminários, modelos e tudo mais. Passa próximo. E, além disso, a gente tem milhares de reuniões que a gente tem aqui toda semana, né? Pode passar o próximo. E aí, falando daquele modelo, aquele gráfico que eu falei antes, a gente está sempre tentando organizar um pouquinho mais isto que a gente estava falando, assim, o nosso dia a dia nas ações. Pode passar o próximo. E esse aqui já é da mesma edição lá do British Medical Journal, que fala assim sobre a questão de como é que a gente deve se comportar nisso. E um tema interessante que eles trazem, que eles chamam de capability, né, que é uma capacidade de ser competente em ambientes diferentes, né, em ambientes que não sejam familiares e realizar tarefas que não sejam familiares. E eu acho que aqui entra, para mim, esse aqui é o segredo da capacitação docente. Está apto a trabalhar em ambientes diferentes, com tarefas diferentes. Então, a questão da competência estabelece limites muito claros, mas no momento que tu sai desse um ambiente que seja familiar, talvez essa tua competência já não seja a mesma. Então, tu tem que ter essa capacidade de ser, a gente poderia traduzir assim, uma capacidade de ser competente em diversos ambientes. Pode passar o próximo? Bom, o cenário que a gente está apontando agora é um cenário de ampliação dos cenários de ensino. Então, hoje em dia, e isso eu acho que já foi trazido de um ponto assim, não se ensina na área da saúde só dentro da faculdade, a gente tem que usar o Sistema Único como cenário de prática. Existe uma expansão da graduação dos programas de residência nas áreas da saúde. A gente infelizmente, tem aumentado o número de residentes na área da farmácia, inclusive, e o SUS como escola. Então, na verdade, quando a gente fala assim, o professor ser o único
docente, não é verdade. Então, tem uma série de outras pessoas, todo mundo que está envolvido diretamente ou indiretamente com o SUS tem uma função docente. Então, o desafio que a gente tem é justamente esse, é fazer mais e melhor. E aí eu confesso que eu também me sinto um pouco culpado, porque eu estava voltando de um congresso, agora lá nos Estados Unidos, e um dos grandes pontos que foi discutido lá é a questão do burnout, né, no sentido de que, por tudo aquilo que a gente faz, a gente muitas vezes perde o controle e o espiral de energia que a gente gasta fazendo tudo aquilo que a gente faz, que eu mostrei no quadrinho antes, ele acaba se tornando improdutivo. Então, esse por isso que eu me senti um pouco culpado. Daqui a pouco eu estou cobrando mais de todos nós, mas eu quero dizer assim, com calma, sem burnout. Pode passar o próximo? E a dificuldade que a gente tem é justamente essa, que é um processo muito complexo de como é que tu faz a formação na área da saúde. Como é que pega um cara que passou no vestibular, está no trote dos bichos, e traz ele daqui para cá no sentido de formação mais completa. E o que ele está apto a fazer, ou qual é a competência, qual é a capacidade dele de ser competente nesse momento. É muito complicado pensando assim, né? Pode passar o próximo? Então, a gente junta aqui modelo assistencial, atenção à saúde, ensino em saúde. O que sai disso tudo? Não é só misturar tudo no sentido de sair uma massa uniforme. A gente tem que pensar em cada um desses pontos. Pode passar o próximo? O que a gente busca? Em primeiro lugar, uma integração entre instituições de ensino e sistema de saúde. A gente precisa comprometimento da educação em saúde e dos estudantes com a sociedade. Isso é um campo vasto que pouco a pouco começa a ser explorado aqui no Brasil. Profissionais competentes que ofereçam cuidado à saúde de excelente qualidade, ninguém questiona isso, e pesquisa em saúde que nos ajude a resolver os nossos problemas. Esse é outro ponto que muitas vezes a gente tem a ver com aquela dissociação entre formação e as necessidades sociais. E a gente precisa, em resumo, docentes com nível de excelência, motivados, criativos e dedicados ao ensino, o que nem sempre é fácil fazer tudo ao mesmo tempo. Pode passar o próximo? O que acontecia? Até a década de 90, isso está bem esclarecido, bem documentado, vou mostrar a referência para vocês, o ensino, então, era considerado parte do trabalho acadêmico, mas nunca suficiente para a ascensão acadêmica. Então, dar aula era uma coisa importante, mas o que valorizava? O que valorizava era o trabalho de pesquisa e as publicações científicas, né? Os norte-americanos têm esse dito que diz assim, publish or perish, né? Ou tu tem que publicar, senão tu desaparece no mundo acadêmico, tu não é ninguém no mundo acadêmico. E isso é muito pesado, mesmo no Brasil, todo mundo quer saber teu índice de impacto, onde é que tu está publicando e tudo mais. Isso criou uma crise dessa missão educacional do professor e levou, consequentemente, uma desvalorização do ensino. Pode passar o próximo? Esse aqui é o Boyer, que é um texto clássico, eu acho que a Carla e a Valéria vão falar mais depois, mas é um livro que teve uma importância grande no sentido de dizer assim, olha, ensinar pode ser uma das formas de atividade acadêmica com mérito científico. É super importante isso que dá, além em vez de fazer publicações e trabalho de pesquisa. Então, mudou, na década de 90, a forma como o professor tem sido encarado. Pode passar o próximo? E isso, então, tem tido, nos últimos anos, repercussões importantes, inclusive na forma de ingresso dos professores, né? E o papel social, justamente, das universidades. Então, ele diz assim, que é melhor que as universidades reconheçam, premiem e deem suporte aos esforços dos pesquisadores, que são também excelentes e dedicados professores. Isso é uma mudança, pode parecer pequena, mas é uma mudança enorme. A gente aqui, infelizmente, na universidade onde eu dou aula, ele não chegou nesse nível. Existem algumas outras experiências de outras faculdades. A Unicamp está trabalhando bastante com isso, de premiar os professores que têm um impacto importante na formação dos seus alunos. Pode passar o próximo? E aí, algumas recomendações que eles colocam, em primeiro lugar, educar os docentes sobre pesquisa e ensino, transformar aquilo que eles fazem num processo, vamos dizer assim, cientificamente sério e podendo ser avaliado, criar prêmios de suporte para pesquisa para professores com destaque no ensino, requerer excelência no ensino para progressão de carreira, que isso é uma coisa nem sempre tão valorizada, se valoriza mais as publicações para passar de nível, criar grupos de discussão sobre ensino, criar programas interdisciplinares sobre o ensino na graduação, oferecer suporte para o ensino científico e engajar as direções das instituições no processo.
Isso são algumas recomendações que eles colocam, falando assim, parece que é mais óbvio, mas cada uma dessas etapas precisa de um esforço enorme. Pode passar o próximo? Então, dentro dessa questão do scholarship, ele coloca algumas categorias principais: ensino, desenvolvimento curricular, tutoria, mentoring, administração, gestão acadêmica e liderança e avaliação dos estudantes. São áreas que a gente acaba trabalhando. Próximo. Tem se trabalhado com isso, sobre critérios para classificar atividades como merecedoras de crédito ou mérito científico, que a gente tem chamado de scholarship. Não é qualquer coisa, só. Tu tem que te inserir dentro desses 6 critérios. Em primeiro lugar, tem que ter objetivos claros, tem que ter uma preparação cuidadosa, métodos apropriados, resultados significativos, tem que ter uma apresentação efetiva e tem que ter uma crítica reflexiva. Isso que é o que a gente tem exigido para classificar a atividade como mérito científico. Pode passar o próximo? Então, em resumo, a gente pode dizer assim que a elaboração de um produto público, sujeito à avaliação e passível de ser utilizado ou aprimorado por os outros, no sentido da gente disseminar essas informações. Próximo. Tem se trabalhado com 3 P's, que se chamam, né? Que, em primeiro lugar, as tuas atividades podem ser realizadas por pares, pessoas que trabalham mais ou menos nessa mesma área, que possam atestar que ela é efetiva. Tem que ser de domínio público, pouco importa se tu faz uma coisa que é só para ti, que não tem um impacto sobre o meio. E é uma plataforma sobre a qual você pode construir novas experiências, no sentido de que ele pode ser aprimorado e replicado. Eu já vou concluir. Pode passar o próximo? Esse aqui é o espiral do mérito científico educacional. Ele é só para a gente ter uma ideia assim, de uma trajetória que a gente pode desenvolver a partir de algumas atividades educacionais. Em primeiro lugar, apresentações nas instituições, atividades que a gente pode fazer, apresentações em eventos regionais, reconhecimento local, prêmios de ensino, são todas atividades que se moldam no sentido de a gente dizer assim, puxa vida, esse é um trabalho com mérito que deve ser valorizado. E por aí afora. Pode passar o próximo? E só para terminar, acho que a Carla e a Valéria vão falar mais depois do FIMER. Eu fui da primeira turma do FIMER, eu acho que realmente teve um impacto importante sobre a minha forma de pensar a formação em saúde em geral. Mas o FIMER, basicamente, é um processo de capacitação docente que envolve necessariamente um compromisso com a produção de conhecimento na área da educação médica, e hoje em dia já se fala de educação na área da saúde, que incorpora todos os profissionais da área da saúde, e a melhoria da atenção à saúde da população, que é básico para isso. A gente faz todo esse movimento, e por isso que eu comecei falando sobre uma coisa um pouco mais ampla, para a gente pensar assim, por que a gente se importa tanto com a questão da qualificação profissional? Porque a gente precisa de uma saúde melhor para a nossa população. Pode passar o próximo? E tem a ver com a responsabilidade social das profissões na área da saúde. Próximo? Isso aqui eu já falei. Basicamente, de maneira muito rápida, são 2 anos de formação, com 2 períodos de imersão, com períodos de ensino à distância. Pode passar o próximo. Esse aqui são 2 exemplos de trabalhos já publicados sobre a experiência do FIMER no Brasil. Acho que a gente deve ter quase 400 pessoas já que passaram por esse processo. Pode passar. E esse aqui é o site do FIMER, para quem quiser conhecer um pouco mais. Está na internet, é um site bem interativo, com várias informações. E esse aqui é o site do FIMER do Brasil, brasileiro. Eu, fazendo propaganda, a gente tem a obrigação de fazer isso, né? As inscrições se encerram dia 31 de outubro. Então, quem tiver interesse, faça. Nós recomendamos fortemente participar disso. É isso. Muito obrigado. Vou baixar aqui também, que eu sou mais baixa, né? Só testar. Beleza. Bem, pessoal, quero agradecer o convite do Conselho Regional de Farmácia, né,
primeiro momento, a Aline fez um contato comigo, a gente foi discutindo uma possibilidade de falar sobre a formação docente, que é essencial nesse processo todo, e que o Arcego já trouxe, né, os desafios, porque para que a gente consiga que exista o mérito acadêmico em relação à atividade no ensino, é essencial que haja uma formação para que nós possamos desenvolver as competências para isso. Então, agradeço imensamente, né, e que bom estar com os colegas aqui. Bem, dos pressupostos, eu acho que esse primeiro pressuposto aqui ele é importante. A Valéria já conhece esse slide, que a gente discutiu educação interprofissional. E em se tratando de educação, a gente tem que trazer esses 4 pilares aqui do conhecimento ou do processo da aprendizagem, né? Então, o aprender a aprender, isso a gente pensa quando está desenvolvendo ou planejando um currículo para a formação profissional, mas na formação docente também não se exclui isso. O aprender a aprender, o aprender a conviver, e eu acho que o Feimer ele nos traz. O Feimer não é uma, como é que me disseram um dia lá, que era uma irmandade, não é uma irmandade, tá? Mas é que é um processo que nos permite esse aprender a conviver de uma forma muito intensa. E realmente isso faz com que o aprendizado seja significativo, que a gente vai ver depois os outros pressupostos. E também o aprender a ser. E aí, eu acho que uma questão, acho que foi que o Maurício falou anteriormente, o aprender a ser docente, mas, obviamente, a gente precisa ser competente em uma determinada área do conhecimento e, obviamente, que seremos docentes naquela área. E é necessário uma identidade profissional, porque nós precisamos dessa identidade profissional, até no momento que a gente está desenvolvendo uma atividade de educação interprofissional, por exemplo. Então, é importante, se eu estou trabalhando junto com o enfermeiro, com o médico, com qualquer outro profissional, é importante que tenha a identidade que eu sou farmacêutico e qual o meu papel nessa equipe. E os outros pressupostos são os princípios da aprendizagem de adultos. Então, porque o adulto ele vai aprender quando ele vê significado naquilo, que é aquela velha perguntinha, tá, mas para quê? Professora, para que eu tenho que saber isso? Então, eu tenho que enxergar o significado. Opa, vou ficar com ele na mão. Eu tenho que enxergar o significado e sempre considerar todo o conhecimento prévio, porque aí, no momento que eu posso trazer a minha experiência para esse processo, é que realmente esse significado ele vai ficar mais marcante. Quando se percebe a aplicabilidade no que se aprende, e num processo de formação docente, isso é essencial, porque, às vezes, tem uma atividade de formação docente que é uma palestra. E aí fica alguém discutindo teorias, o aprendizado, tarará, tarará, e fica todo mundo sentadinho com uma cara, daqui a pouco começa a doer. Não posso falar. Começa a doer, a parte de trás do corpo, e porque tu não aguenta mais ficar sentado. Então, na verdade, a gente precisa de um processo diferente na formação, e que eu veja uma aplicabilidade imediata. Aprendizagem baseada nas interações, e ali a importância do aprender a conviver, e também na própria prática, porque assim eu vou experimentando, eu vou simulando, eu vou mudando, e aí vão surgindo aquelas atividades com mérito acadêmico que o Arcego falou anteriormente. Bem, quem é o nosso docente de hoje? Que perfil é esse? Ele saiu do especialista para o mediador da aprendizagem. Então, quando eu fui procurar uma figura que pudesse caracterizar o especialista, eu achei interessante essa da lupa. O especialista ele sabe aquele detalhe daquilo, mas o professor ou o docente de hoje, que não necessariamente somente o professor, como disse o Arcego também, todas as pessoas que estão envolvidas no processo de aprendizagem, que é o profissional do serviço, é o que faz supervisão de estágio, é o preceptor, todos são docentes, ele precisa, na verdade, mediar um processo
processo de aprendizagem. E, para que ele medie esse processo de aprendizagem, ele vai ter que desenvolver muitas competências. Então, ali tem alguns exemplos. Ele está funcionando o pointer? Atentar para o motivo da aprendizagem, partir do conhecimento prévio, princípios de aprendizagem de adultos. É dosagem que está escrito ali? Com quantidade adequada, condensar os conhecimentos básicos, diversificar tarefas, planejar situações para recuperação, organizar e ligar uma aprendizagem a outra, promover reflexão sobre o conhecimento, proporcionar tarefas cooperativas, porque isso é importante, aprender, né, em colaboração, e instruir planejamento e cooperação. É só isso que o docente atual precisa. Então, é bem simples a gente conseguir, né? Mas ele precisa ser competente em uma determinada área do conhecimento, né? Essa competência ele precisa apresentar, né? Não que ele tenha que ser especialista, mas ele tem que ser competente. E o que seria uma competência? Então, assim, na formação docente também a gente precisa pensar que precisa desenvolver competências e não ficar focado no conteúdo. Eu tenho que ensinar Piaget, tenho que ensinar Paulo Freire, tenho que ensinar Vygotsky, enfim. Na verdade, nós, como somos da área da saúde muito pragmáticos, nós precisamos ver a aplicação disso tudo. Então, a competência vai ser essa mobilização de diferentes recursos. E esses são atributos, né, que são as capacidades cognitivas, atitudinais e psicomotoras, né? E, obviamente, que nesse processo todo, a afetividade nas atitudinais, elas vão ser muito importantes. E esse aqui é o nosso professor moderno, né? Ele precisa, né, ser organizado, tolerante, aberto, contador de história, social. Frick, eu não sei exatamente, não tive tempo de dar uma olhada. O que seria? Alguém sabe? Não? Não sei se é. Entusiasta das tecnologias, inovador, comprometido, preparado. Só isso. E a gente precisa lembrar que tu está pesquisando. Beleza, obrigada. E a gente precisa lembrar que ainda tem o docente 2.0, né? Porque, como ele precisa estar apropriado das tecnologias, ele vai precisar saber o que é tudo isso, lançar mão de tudo isso, né? Realmente, a gente não consegue lançar mão de tudo, mas uma boa parte, acho que a gente já, quem tem curiosidade, que é um processo que é essencial para o aprendizado, vai conseguir dar conta de muitas coisas dessas. E que, muitas vezes, o estudante ele dá banho no professor em relação a isso, né? Achou? Extravagante. Que tal? Bem, então, a formação docente ela é um processo, tá? E que deve ser desenvolvido por meio de um programa. O Feimer, a maioria desses slides, eles foram extraídos de apresentações do Feimer, das sessões presenciais, que são aquelas que o Arcego mostrou ali, que são 2, né, dentro dos 2 anos. Então, os docentes devem trabalhar de um modo sistematizado para aperfeiçoamento das suas habilidades de ensino e que promova um processo de planejamento educacional, sempre visando o desenvolvimento pessoal e docente, e implementando um plano de desenvolvimento profissional, que vai chegar naquilo, no scholarship, né, naquilo que o Arcego falou, né, que é a produção de conhecimento em educação, a pesquisa em educação, com mérito acadêmico. Então, nesses programas, né, por que desse desenvolvimento? Porque nós precisamos apresentar ou demonstrar competências educacionais. Então, nos programas de desenvolvimento docente, eles vão nos proporcionar a aquisição de conhecimentos, de habilidades para o processo de ensino-aprendizagem, vão influenciar atitudes e crenças sobre esse processo. Às vezes, aquilo que a gente faz de modo intuitivo, a gente acaba descobrindo que existe, né? Qual é o professor que já não dividiu um artigo entre os estudantes? Ou os próprios estudantes fazem isso, né? Tem que ler um artigo, tá, tu lê a primeira página, eu leio a segunda, tu lê a terceira, a quarta e a quinta. Não acontece isso? Acontece? Isso é método Serrote, vocês sabiam? Tá?
Não é como é que é Jack Stripador, é serrote, para ficar mais bonitinho. Então, esse método serrote, mas tu tem que trabalhar com um processo. Então, cada um lê um pedaço, mas todos reunidos vão ter que discutir. Cada um vai ter que apresentar a sua parte e todos vão ter que fazer uma discussão a respeito daquilo que foi lido, do entendimento. É uma forma de, rapidamente, a gente conseguir dar conta, às vezes, de um documento que é longo. Tá? Então, esses processos todos, eles certamente vão desencadear as mudanças também no nível organizacional, porque a gente vai precisar levar essas mudanças para o nível organizacional. E a Valéria vai falar disso depois. Então, quais são os desafios comuns? A definição de metas, equilibrar as necessidades individuais e organizacionais, isso é algo bem difícil de a gente conseguir fazer. Motivar os docentes, porque existem aqueles que já têm uma motivação natural, mas como trazer outros? Então, o pessoal fala dos pistaches abertos, tem os pistaches abertos, mas como que a gente vai abrir outros pistaches? Trabalhar com recursos limitados, que só quando a gente tem projeto, assim, tipo pró-saúde, que tem dinheiro mesmo, senão não tem dinheiro. Então, tem que ser tudo contadinho, com muito cuidado, contando com a colaboração de colegas. Escolher métodos e formatos próprios, apropriados, manter relevância e um caráter prático é essencial, e obter adesão e o apoio institucional, porque às vezes parte de um grupo e não vem da instituição. Então, como que a gente vai fazer com que isso se torne uma necessidade institucional? Aqui, então, são algumas lições desse processo, As vivências, elas são essenciais, o valor do feedback na consolidação das práticas, a importância das relações dos pares, das trocas, dos apoios. No Faimer, eu acho que essa é uma questão essencial, porque a gente fica conectado via WhatsApp, via listserv, eu preciso de um artigo, eu mando lá, eu preciso contribuir, colaborar com alguma coisa, com alguém que solicitou, eu compartilho o que eu fiz, e isso é essencial nesse processo, a gente vai se qualificando a cada dia. A aderência aos princípios da aprendizagem de docência consciente, prática e reflexiva, e sempre utilizando múltiplas estratégias. Bem, então, como desenhar um plano de desenvolvimento para que haja o fortalecimento e sustentabilidade do processo de reorientação da formação em saúde, para que a gente possa utilizar os recursos, quando tem, os recursos de fomento para essa mudança, que a gente possa usar racionalmente e efetivamente, para que realmente ele traga uma mudança. Porque, se não mudar o docente, vai ser muito difícil a gente mudar a formação. Vocês sabem disso, melhor que eu, os alunos principalmente. Esse artigo ele traz, Steiner, ele traz, então, que existem no componentes e áreas comuns, como a questão do ensino clínico, a facilitação de pequenos grupos, o feedback e avaliação, conteúdos centrais, uso de tecnologias para o aprendizado. Mas existem áreas novas, e que o Arcego já acabou falando um pouquinho para vocês ali, como desenhar e executar currículos, o mérito científico e educacional, que ele falou bastante, as habilidades de gestão e liderança, elas são essenciais, porque, se a gente não tiver essa habilidade, a gente nunca vai conseguir promover uma transformação na formação e, muito menos, sustentar essa transformação. O desenvolvimento e mudança organizacionais, se as instituições elas não mudam, a gente não consegue avançar, e um desenvolvimento de carreira na área do ensino. E aqui também, então, ele traz quais são as tendências hoje, aqui, educação interprofissional. A gente falou muito disso semana passada, lá no evento de educadores em farmácia clínica, e a todo momento surgiu isso. Nós tivemos muitas mesas interprofissionais, com a participação não só de farmacêuticos, isso foi muito legal. A educação baseada em competência, sair do conteúdo, promoveu o profissionalismo, e essa não é responsabilidade social, mas aqui no Brasil ficaria mais ou menos isso, mas que realmente que o profissional ele tenha a clareza do seu papel, a diversidade cultural e a humildade, a aprendizagem colaborativa,
né, a aprendizagem autodirigida, o ensino por pares, por estudantes. Esses 3 aspectos, aprendizagem colaborativa, diversidade cultural e humildade, eles estão diretamente relacionados a um processo de educação interprofissional, onde eu tenho, no mínimo, 2 áreas distintas, aprendendo junto, um com o outro e um pelo outro. Isso é educação interprofissional. Aqui, então, uma estrutura curricular. Essas fotos, elas são todas as atividades realizadas no Faimer. Então, tem que ser baseado em projetos, tem que ser interativo e dinâmico, atraente, diversificado, colorido. Isso aqui é como nós fazemos os nossos projetos, é uma Rota do Sol, e lá, então, são os nossos objetivos. Tá? É assim que a gente apresenta o projeto, ninguém apresenta PowerPoint. Tá? Então, você já vê a diferença aí. É um processo, né, que a gente tem componentes diversos sendo utilizados. Isso aqui é para nos desenvolver a parte de gestão e liderança, o MBTI, que é uma forma da gente avaliar o nosso tipo de personalidade, né, que é importante. Ali a Rota do Sol, fazendo o projeto com os post-its. Aqui, identificando os parceiros para os nossos projetos, quem pode nos ajudar, quem pode nos atrapalhar também, né? E sempre avaliando constantemente para que as mudanças elas possam acontecer. Sempre utilizando docentes, né, de áreas diferentes, né? Então, a gente tem aqui a Francis, que é enfermeira, a Denise é médica de família, o Valdes é infectologista, né? E a gente tem a participação de diferentes profissionais, sempre lembrando que é um processo entre as pessoas, né? Então, realmente, a gente precisa desenvolver as habilidades para ensinar bem, né? Porque isso não é inato. Alguns até têm, né? Mas a maioria pode desenvolver. E vocês veem aqui a complexidade do processo que o Arcego falou antes, né? E aqui o que Paulo Freire disse: ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. E eu acho que, assim, nesse processo, a gente precisa começar com a curiosidade, né? E aí vai fazer girar essa roda, sempre lembrando do respeito à autonomia, do ensinar é uma especificidade humana, que não há docência sem discência, e ensinar não é transferir conhecimento, né? É transformar. Sim, senhora. Acho que não, tenho certeza. E aqui, por isso, a curiosidade é que faz girar aquela roda lá, né? Porque ele diz que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Então, a gente precisa estar constantemente com essa curiosidade atiçada, né? Com aquilo que a criança traz, né? Que é a curiosidade. Tem que fazer a nossa criança interior aparecer. E como que a gente aprende, né? A gente aprende com um bom nível acadêmico e científico, cadê a coisinha? Ali. Uma forma colaborativa, metodologias dialógicas e com interação. E esse processo ele tem que ser significativo, né? Porque vem das nossas experiências no contexto e das condições em que se inicia o momento de aprendizagem. Aqui, então, só para mostrar para vocês, né, um ambiente contextualizado significativo. Isso aqui é no Faimer, de tardezinha. Esse aqui foi numa fuga das galinhas. A fuga das galinhas é porque a gente tem uma folga em 15 dias, num turno. Então, nesse dia, é a fuga das galinhas. Isso aqui é na piscina do hotel. A gente fez as oficinas de macramê, né? Mas isso aqui, na verdade, é um processo que permite as interações. Isso que move a nossa afetividade, faz com que realmente a gente consiga ter um processo adequado de aprendizagem. Sempre centrando em estilos e inteligências múltiplas, a travessia do rio, ensinando com metáforas. Quem fez a oficina lá em Natal atravessou o rio, né, entendeu as metáforas, né, para as competências colaborativas. Um processo emocionalmente significativo, reflexivo e dinâmico, mexe com a afetividade. A gente precisa trabalhar assim. Por isso que a formação docente, o ideal seria a gente fazer por imersão, né, mesmo sendo nas nossas instituições.
a gente poder ficar pelo menos uns 3 dias imerso para fazer esse processo. Sempre lembrando que uma estratégia, né, de levar os alunos ao limite da zona de conforto. Não é fácil atravessar esse rio, tá? Tem pouco lugar para pisar, tem cobra, tem piranha, tem jacaré que pega as pessoas, né, come a perna. Tá? Quando o docente também sai dessa zona de conforto, essa é a Eliana, que é uma das diretoras do Faimer, né? Mas isso vai proporcionar um ambiente seguro para a aprendizagem. E, essencialmente, é isso. Tá? Então, essa jornada, nessa formação específica, que é uma das políticas indutoras que a Valéria vai falar depois, na verdade, nós somos ostras, né? Que estamos numa zona de conforto, satisfeitos, dou aquela minha aula, tranquilo, sem problema nenhum. E, de repente, eu invento de mandar um projeto, me submeter para fazer uma formação docente. E o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, né? A incerteza, a irritação, a frustração de gente ficar braba, que não gosta do negócio do horário, que é regime militar, que não sei o quê. Mas, na verdade, já no final do primeiro ano, a gente já começa a formação dos novos docentes, né? Então, isso quer dizer o quê? Né? Quer dizer que uma ostra feliz não faz pérolas. Isso vale para as ostras e vale para nós, seres humanos. Então, nós precisamos não estar infelizes, né, mas sair da zona de conforto para que a gente possa produzir pérolas. Muito obrigada. Oi? Sobrou tempo? Vou falar mais um pouco. Agora sou eu. Pode jogar 10 minutos. Para aqui, vai para frente. Tá. Tá bom. Tá bom. Tá. Deixa eu Bom, quando é a última pessoa, ela tem um triplo compromisso, né? De ter a sua fala e também conseguir fazer uma síntese das demais. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito à comissão organizadora, ao Conselho Regional de Farmácia, pelo convite. É sempre um prazer estar com as áreas que não são áreas da nossa origem, né? Eu gosto muito, aprendo muito, estar com colegas que são muito queridos para mim. Eu acho que é sempre um momento estar com colegas farmacêuticos que também gosto muito, tenho um carinho muito grande por todos. Então, assim, é sempre um momento que a gente aprende e troca, né? Bom, para mim, então, na realidade, vai ser uma soma um pouco do que o Arcego falou, do que a Carla falou, e é voltado ao gerenciamento de mudanças na formação profissional. O Arcego perguntou quem era docente aqui, né? Muitos levantaram as mãos. Quem são alunos? Tá, residentes. E farmacêuticos que não atuam na docência. Alguém de outra área? Tem outros de outras áreas? Não. Ok. Bom, então a gente tem uma diversidade muito boa e que vocês provavelmente vão se encontrar um pouquinho em cada slide que eu vou estar conversando com vocês, tá? Bom, eu acho que essa é a pergunta que todos nós nos fizemos. A gente sempre tem um ponto de interrogação em cima da nossa cabeça. Se eu sou profissional lá da ponta e eu tenho que selecionar um colega ou um outro profissional, eu me faço essa pergunta, vocês se fazem essa pergunta. Se eu sou docente, eu tenho a responsabilidade de começar a discutir com os alunos, no qual eu estou ali na função de docente, quem é esse profissional que a sociedade hoje precisa, né? E se eu sou aluno, com certeza eu pergunto sempre, residente também, quem é esse profissional que eu estou me preparando para ser ou que eu já estou sendo como profissional, né? Então, acho que assim, quem queremos formar, afinal? Que profissional de saúde é esse que hoje a nossa sociedade exige? Quem nós vamos ter que formar? Os dois falaram na questão de competências, né? Que competências? Se eu estou falando da competência do aluno, do estudante, eu também estou falando da minha competência enquanto docente. Então, eu não posso desvincular. Eu estou falando da minha competência enquanto profissional da área da saúde.
aquele que está lá na ponta, que está junto com o usuário. Então, que competência, quem é esse profissional que vai estar no meu lado, ou que sou eu mesmo, que hoje exige a sociedade? É complexo? É. Cada vez muito mais complexo. Nós temos que preparar, nós temos que nos preparar para atuar numa sociedade de incertezas, como nós vivemos, uma sociedade sem financiamento, e a gente gerar saúde, fazer saúde, numa sociedade que gera violência e produz violência, numa sociedade que traz muita insegurança, e nós temos que equacionar tudo isso. E como a gente faz com isso? O que a gente faz com tudo isso? Coloca dentro de uma panela e fecha? Não, a gente tem que discutir, a gente tem que ampliar e discutir. Eu acho que esses espaços aqui eles são muito ricos para isso. Porque o meu medo, a minha ansiedade que eu estou sentindo é a ansiedade do colega que está em outro lugar, na outra instituição. E, se a gente compartilha essas nossas ansiedades, a gente resolve melhor o caminho, pelo menos um caminho que a gente acha que, naquele momento, é o melhor para ser seguido. Bom, o Acergo falou um pouquinho, eu não posso deixar de contextualizar que essa formação não começou ontem, não começou há 5 anos atrás. Essa mudança de repensar a formação do ensino das áreas da saúde não foi há 2 ou 3 anos atrás, não foi há 10 anos atrás. Ele foi a partir da Constituição Federal de 88, que ele compete a ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, só que colocar na Constituição, você já deve ter notado que não adianta. Não adianta só escrever no papel e dizer, bom, agora façam o que a Constituição diz. Não resolve. Nós temos essa experiência já há bom tempo. Só que, para isso, a gente tem que começar a fazer o quê? Induzir políticas, começar a discutir. Por quê? Não adianta. Livre, espontânea vontade, o ser humano dificilmente consegue mudar alguma coisa. Principalmente quando a gente fala de instituição formadora. A gente precisa de políticas que nos ajudem, que nos guiem, que nos orientem de como a gente vai proceder com essa mudança. Além disso, o Plano Nacional de Saúde ele também destaca contribuir para adequada formação, alocação, qualificação nas relações de trabalho de todos os profissionais da saúde. Então, assim, ninguém tirou isso do vazio. Ninguém chegou um belo dia, falou para o pessoal, agora vai ser assim, está decidido. Não. Existe toda uma normatização que vem vindo há um bom tempo, e quem é estudante hoje, quem é residente hoje, quem saiu a recém da sua graduação, precisa entender o que eu faço nessa situação. Quem eu, como profissional, vou fazer a partir de agora. Eu preciso entender meu processo, o processo histórico do porquê que eu estou aqui. Isso é importante. Às vezes, a gente não valoriza muito. A gente é muito imediatista, a gente é muito dia a dia, e esquece que atrás tiveram pessoas que lutaram muito para chegar aqui. Tiveram pessoas que pensaram muito em políticas, em leis, para poder melhorar a situação de saúde do Brasil. E eu acho que a gente precisa valorizar isso, sempre. Porque, senão, nada do que foi construído tem valor para a gente, tem valor para a comunidade, tem valor para a sociedade. Bom, e aí, que competências são essas, afinal, O que é isso que foi falado? A gente tem as competências, já foi falado, a Carla falou das competências do docente. E aí eu tenho que imaginar assim, bom, eu sou docente, eu sou profissional lá da assistência, eu tenho competências a seguir, mas que competências é essa que eu vou estar numa sala de aula, conversando com alunos, seja na minha área de profissão, ou seja na área das demais profissões, que competências é essas que eu tenho que discutir com ele, trabalhar com ele e refletir com ele. Agora, eu não posso imaginar uma competência, o meu aluno tem que ser crítico, tem que ser reflexivo, ele tem que ser ético. Se eu não sou reflexiva, se eu não sou ética, se eu não sou comprometida, e aí, o que se faz? Todos nós tivemos modelos. A gente é constituído de modelos. A gente é constituído de modelos na figura do nosso pai, da nossa mãe, na figura do nosso professor, seja modelo positivo, seja modelo negativo, mas nós temos modelos e nós fomos nos constituindo como pessoas. Isso não é por acaso. Então, a gente também precisa ter esses exemplos para poder dar os exemplos. Então, hoje é tão difícil falar a questão da ética, a questão da
da liderança, da comunicação, mas a gente precisa discutir isso sempre. Nós não podemos, esteja o espaço que nós estivermos. Pode ser num grupo de 5 pessoas, pode ser numa plateia enorme, pode ser com a minha equipe de trabalho. A gente tem que estar discutindo isso sempre, porque é uma forma também de nós fortalecermos esse profissional da saúde que a gente quer, que todos nós desejamos, né? E além de tantos tópicos que eu coloco aqui, deixa eu ver se esse aqui vai funcionar. A bolinha não, acho que aqui. Tá. Vou falar só alguns aqui. Eu podia ter enchido o slide com muito mais, né? A gente sabe disso. Tá? Mas, assim, a educação interprofissional, que a Carla falou, criatividade, autonomia, relação interpessoal, liderança. Tem esse aqui que, às vezes, as pessoas esquecem. A afetividade. A gente trabalha com o ser humano. Nós trabalhamos com pessoas. E as pessoas são afetivas. Todos nós somos afetivos. A gente quer um olhar afetuoso. A gente quer uma escuta atenciosa. Todos nós. Ninguém é diferente de ninguém. E, para isso, a gente precisa ensinar também os alunos a escutarem. Precisa ensinar eles a como se direcionar a uma outra pessoa, a ouvir os problemas daquela pessoa, que, muitas vezes, é um problema que ele nunca imaginou que aquela pessoa pudesse estar passando. Como a gente faz isso? Mostrando, exercitando, vivenciando no dia a dia. Tá? Então, assim, começando numa sala de aula. Às vezes, os colegas são colegas durante 5 anos e não sabem nem o sobrenome daquela pessoa que ela sentou no lado. Como ela, depois, vai escutar o usuário, vai escutar o paciente, vai ouvir a família? Ela não aprendeu isso numa graduação. Ela aprendeu muito bem, e com certeza tem que aprender, né? Toda a questão técnica, toda a questão científica, tudo. Nós não teremos nunca e não queremos nunca profissionais que não sejam competentes na sua área. Agora, a gente chama de tecnologias leves, né? As tecnologias leves, às vezes, elas passam muito em branco na graduação. Aí a gente precisa sempre estar revitalizando isso junto. Tá? Bom, eu tenho esse profissional competente, esse profissional com várias competências, esse profissional que hoje a gente imagina impossível. Será que a gente consegue ser 100% tudo isso? Às vezes, não. E não é demérito de ninguém. Agora, aumentando um pouquinho mais a complexidade, o que a gente tem que pensar? Isso foi tirado até de uma figura do Feimer, né? Nós precisamos ter uma visão contemporânea da saúde, pensar globalmente, mas agir localmente. Vocês devem estar vivenciando, se não vivenciam dia a dia, ouviram na TV, nas notícias, que o Brasil também recebe refugiados. Né? E alguns de vocês devem até estar atendendo pessoas que vieram do Haiti, que vieram de outros lugares. E aí, isso é novo para o Brasil. Há 5 anos atrás, isso não existia. Há 6 anos atrás, isso não era comum. Hoje, nós também enfrentamos essa questão. E o que isso exige? Exige pensar globalmente, mas pensar localmente. Quem é a minha comunidade? Quem é a minha população no qual eu estou assistindo? Né? E como o Brasil vem procurando vencer todos esses desafios? Bom, a articulação do Ministério da Educação e da Saúde, eu acho que foi um grande ganho, né? Quando os 2 ministérios sentaram na mesa e começaram a conversar. Até então, saúde pensava de um jeito e fazia de um jeito, e educação pensava de outro e fazia do outro. Então, eles sentaram e, a partir daí, começaram a pensar em políticas indutoras para a formação e para a saúde, né? As diretrizes curriculares, que estamos na 2ª rodada agora, muitas áreas estão discutindo e repensando as diretrizes curriculares. Então, quando vocês veem o currículo de uma formação, por que tem que ter isso? Por que tem que ter aquilo? Também não saiu da cabeça de nenhum professor, saiu, sim, de quem também pensou conjuntamente, mas não é um belo dia eu me acordei e disse, hoje eu vou inventar alguma coisa e vou falar isso aqui. Não. Existem também diretrizes para serem seguidas. Tá? E criação de políticas indutoras. E essas foram muitas políticas indutoras. Não foi fácil. Ela foi construída, gente, olha, há mais de 10 anos, né? Há mais de 10 anos, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação têm pensado em políticas indutoras.
a gente está num momento meio assim temeroso. Não sabemos o que continua, o que para. Processo, né? Processo da situação atual social do país. Mas, assim, ó, com certeza... Desculpa. Com certeza... Ah, meu Deus, agora eu que estou aqui brincando. Com certeza, essas políticas fizeram a diferença muito na formação dos alunos, fizeram diferença na formação dos educadores. Promed, em 2002, foi a primeira política indutora que o Ministério criou, que foi especificamente para os cursos de medicina. Depois vieram as outras políticas, né? Formação de ativadores, a residência multiprofissional de saúde, a residência em medicina de família e comunidade, PET, Pró-Saúde, o Programa de Desenvolvimento, o FAIMER, né? Programa Mais Médico, Pró-Ensino. Isso não veio do nada. Isso tem toda uma política para cada vez mais fomentar, discutir nas instituições de ensino que profissional é esse que a gente quer. O que o SUS preconiza para esse profissional da saúde. Então, assim, eu sempre digo, né, eu digo para os alunos, nós precisamos de excelentes profissionais em todas as áreas, em todas. Seja ele vai trabalhar lá no seu consultório, ele vai trabalhar numa empresa, ele vai trabalhar num hospital, onde ele for trabalhar, todos nós, enquanto sociedade, queremos excelentes profissionais. Agora, uma coisa é certa, todos vão estar vinculados ao SUS. Não tem como não estar vinculado ao SUS. Então, às vezes, as pessoas dizem, eu não trabalho com SUS. Eu estou ali no meu consultório, na minha clínica, eu não trabalho. Trabalha com o SUS. Todos nós trabalhamos com o SUS. Direto ou indiretamente, a gente trabalha com o SUS. Então, a gente tem que cada vez mais entender que SUS é esse. E o que a gente quer com ele. Porque, senão, ele vira aquele elefante branco que ninguém quer enxergar e o profissional não se coloca dentro e aí fica cada um fazendo o seu jogo de distância. Não, a gente precisa discutir, a gente precisa sentar, discutir com os alunos, falar o que gosta, o que não gosta, mas precisa ser discutido, né? E as perspectivas e desafios não são fáceis, mas também não são impossíveis. Eu acho que é isso que é o mais importante, né? A gente tem vários desafios, eu acho que isso também é o lado saudável de ser docente, de ser profissional, aquele da ponta que recebe o aluno e vivencia a sua experiência na prática. Nós temos vários desafios. Agora, uma coisa é certa, precisamos trabalhar conjuntamente. Ensino, serviço e comunidade. Não tem como ser diferente. Não tem mais como ser diferente, né? Antes a gente falava de integração ensino-serviço. Hoje a gente fala de integração, ensino, serviço e comunidade. A comunidade não pode ficar mais longe também. Da responsabilidade que ela tem... Acabou a bateria, pega o outro. Tá. Alô? Obrigada. Da responsabilidade que ela tem com a instituição de ensino tem responsabilidade com a comunidade, o serviço tem responsabilidade com a instituição de ensino e vice-versa. Então, assim, é um círculo que precisa estar fechado e discutido permanentemente, tá? Então, assim, algumas coisas que eu achei importante, né? Quais os desafios das profissões da área da saúde? Bom, os desafios seria ampliar o referencial para pensar na formação de saúde, os novos compromissos com a escola SUS, mudança na formação em todos os níveis, não é só na graduação, ensino médio, as escolas técnicas, né? A graduação, o lato sensu, o estrito sensu, eles têm que andar e pensar conjuntamente, por isso que tem o pró-ensino, pró-residência, é pensar também nessa lógica, produção de conhecimento com temas relevantes. Toda pesquisa ela é importante, ela é fundamental, mas até que ponto ela está atingindo a comunidade na qual a minha instituição, o meu curso está inserido? Até que forma, até que eu estou participando desse processo de mudança com responsabilidade social? Esse aluno entende isso? Ele entende que, de repente, Porto Alegre está em primeiro lugar em termos de TB e ele nem sabe direito o que é TB e nem sabe como tratar uma TB. E aí ele vai trabalhar lá na comunidade e vê casos, muitos casos de TB, muitos casos de sífilis, muitos casos, e aí vai, de HIV. E aí? Dengue. Quer dizer, se eu não conheço a comunidade onde eu estou inserido, e se eu não produzo conhecimento junto com aquela comunidade, qual é a diferença, o impacto que eu vou ter enquanto
profissional, enquanto docente, enquanto aluno, enquanto residente. Então, essas questões a gente precisa discutir cada vez mais, né? Então, eu acho que a gente precisa, e eu vejo assim, ó, que a experiência que eu tenho, eu acho que muitos de vocês têm. Eu vejo que o ProSaúde... Eu acho que o ProSaúde e o PET Saúde, eu acho que ele propiciou, pelo menos em Porto Alegre, eu conheço algumas também em regiões do interior do Brasil, mas eu vejo que Porto Alegre se avançou muito com essa questão da integração ensino-serviço a partir desses programas. ProSaúde, o ProMédio primeiro, ProSaúde e PET Saúde. Por quê? Foi a primeira vez que, efetivamente, uma instituição de ensino, com a gestão da secretaria, com os usuários, sentaram ao redor de uma mesa e começaram a discutir projetos, programas, demandas, necessidades. Até então, e eu não digo que se mudou 100%, mas até então era muito mais comum a instituição de ensino. Olha, eu preciso de uma unidade de saúde, eu preciso de tal lugar, são para 8, 6 alunos, 5 alunos, para tal período e pronto. Eles iam lá, faziam estágio, voltavam, atendiam as necessidades da disciplina, ponto, voltavam para o seu mundo de redoma de vidro e feito, pronto com a disciplina. Se mudou essa lógica, ou pelo menos está tentando se mudar essa lógica. Não é fácil. Eu sempre digo, né, os processos, quem faz são as pessoas. E aí, dependendo da pessoa que está na tua frente, ela pode avançar ou pode não avançar. Mas que isso mudou a lógica, pelo menos da integração ensino-assistência em Porto Alegre, mudou bastante, né? Hoje, cada instituição de ensino ela está vinculada a 1 ou 2 distritos sanitários de saúde. Isso fez o quê? Aproximou aquela instituição com a comunidade, de ela conhecer melhor quais são as necessidades daquela comunidade, intervir junto, né, em parceria com o serviço, em parceria com o usuário, e propor mudanças. Então, isso é um caminho. Existe uma luz no fim do túnel. Agora, qual é o compromisso de cada um nessa engrenagem? Qual é o meu papel enquanto docente? Qual é o papel do aluno? Qual é o papel do profissional de serviço? Qual é o papel do residente? Quer dizer, cada um tem um papel definido. Agora, se unindo forças, realmente, qual é o objetivo fim de todos? É aquele usuário, aquele paciente, uma saúde com qualidade, com integralidade. Então, é isso que nós todos precisamos cada vez mais discutir e pensar. Bom, oportunizar os estudantes e professores, né, mergulharem nos diferentes contextos, estar em locais onde se faz saúde, não se pensar só onde esteja a doença, tá? Promover práticas colaborativas entre estudantes de diferentes áreas da saúde, que é a educação interprofissional, oportunizar aos estudantes a produção, eles participarem efetivamente da produção de linhas de cuidado e não processos estanques, oportunizar a eles vivenciar desde o início do curso questões relacionadas à vivência prática da sua área, né? Mesmo que ele não possa ir no primeiro ou no segundo semestre, mas que isso seja contextualizado em sala de aula, discutido com casos, pensado. Quer dizer, tem várias formas diferentes de se pensar isso, e eu acho que as metodologias ativas proporcionam essa questão, né? Participação dos profissionais do serviço no planejamento da disciplina, por que não? Nós temos universidades do Brasil afora que os currículos foram construídos com a participação da comunidade, do controle social. E saíram currículos lindos. Então, assim, eu acho que pensar que a comunidade não tem um saber, pensar que os profissionais da saúde não têm um saber, está fora de lógica, né? Hoje, todos, hoje não, sempre foi assim, só que sempre teve um pouco essa, vamos dizer, desequilíbrio de imaginar que quem está na academia tem um saber maior. Mentira. Né? Todos têm seu saber. E, somado esses saberes, olha quanta coisa boa pode sair. Tá? Quanto mais trabalhadores, residentes, estudantes se abrem para a escuta, maior a possibilidade de identificar a complexidade dos problemas. Então, assim, quanto mais a gente trabalhar colaborativamente, mais a gente consegue resolver os problemas. Ninguém resolve nada sozinho, esquece.
né? Então, assim, quanto mais a gente ouvir o colega, ouvir o usuário, ouvir o profissional, mais essa comunidade, essa população, esse usuário vai ser melhor atendido. E, para finalizar, falo também do Paulo Freire, né, que eu acho que ele é uma pessoa que representa muito a área da saúde. Até vou ler, tá? Só para finalizar. Somente o homem é capaz de tomar distância frente ao mundo, olhar a realidade. Como consequência, é capaz de agir conscientemente sobre essa realidade, transformando-a e se transformando. Então, assim, vamos olhar para o que está ao nosso entorno. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é o meu papel social, o meu papel como educador, o meu papel como profissional, o meu papel como estudante? E vamos ver como juntos a gente pode somar e fazer a diferença. Eu acho que é isso que realmente impacta o resultado desse processo de saúde, desse processo de rede, desse processo que a gente fala do dia a dia. Tá? Obrigada. Desculpa que eu passei. A gente já imediatamente pode abrir para perguntas. Nós temos mais ou menos 10 minutos. Enquanto o pessoal vai pensando... Aí já tem uma. Ó. Qual é o teu nome? Diogo. Ah, Diogo! Mundialmente conhecido Diogo, importado do Nordeste. Agora está aqui? Voltou? Que bom. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Diogo, eu sou professor da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Eu me identifiquei muito com vocês, mas eu ainda estou um pouco para trás. Eu ainda sou um professor assim muito, como eu diria, o freak para mim é uma coisa esquizofrênica, assim, um cara egocêntrico. Só que eu ainda sou um professor às vezes muito em relação ao ensino ou ao resultado que os alunos apresentam, um pouco frustrado assim. E o que acontece? E aí, na situação de uma opinião de vocês, que vocês trouxeram soluções ou trouxeram iniciativas. Quando a gente faz a pós-graduação, e aí eu falo de mestrado e doutorado, a gente não tem nenhum direcionamento, mas nenhum, para qualquer coisa na área de ensino. Ponto. Nós temos disciplinas obrigatórias que são metodologia de ensino e seminários, que a gente vai ver pesquisa, porque, a priori, vamos ser formados pesquisadores. Ok, no dia da defesa de mestrado ou doutorado, recebemos o título e somos oficialmente pesquisadores. E ninguém vai trabalhar em pesquisa, a priori. Todo mundo vai começar a trabalhar com graduação. Não conheço todas as universidades, mas eu acho que, hoje em dia, nenhum curso consegue pegar um professor que tenha só graduação. Ele fez, no mínimo, um mestrado. Então, a opinião que eu gostaria de saber de vocês é assim, por que não trabalhar dentro dos cursos de pós-graduação a formação de formadores? Não que o cara saia preparado para saber preparar bem a aula ou ter uma boa educação, mas para que saia sensibilizado, para que ele não só se sensibilize, tipo assim, 5 anos depois, e disse assim, meu Deus, eu não sei dar aula. Isso quando ele se sensibiliza, porque a gente tem colegas que nem sensibilizados estão e estão achando que são a última bolachinha do pacote. E eu estou nesse momento de, assim, tem iniciativas legais, tem iniciativas que funcionam, mas tem outras que não funcionam. E nunca foi me dado esse direcionamento. A gente é muito... Não é nem autodidata, a gente é cego de bengala que tenta achar o lugar para ligar a luz. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Se existe alguma iniciativa, se vocês conhecem algum programa de pós-graduação que tenha trabalhado nesse sentido, de colocar uma disciplina ou colocar um componente dentro dos cursos de pós-graduação de formação. Porque, no final, a grande maioria, eu não digo 100%, mas 80% deles vão virar professores. Então, aquela velha coisa, por que a gente não faz uma prevenção? A gente está deixando de ser eficientes nesse caso. Então, é mais uma provocação assim, no sentido de ouvir a opinião de vocês. Obrigado. Posso começar? Na verdade, eu realmente acho que essa é uma discussão super antiga e eu acho que um dos problemas começa justamente na seleção dos docentes, né?
aquela história, a gente seleciona pesquisadores para a função de professores, o que não está correto. Eu vou te dizer uma coisa, eu sou otimista, eu já falei isso antes, né? E eu acho que a gente tem que aprender a lidar com as adversidades e saber pensar estrategicamente o ponto. Meu modo de pensar, acho que tem sido muito nisso. Eu entrei na universidade com mestrado, eu nem tinha terminado o mestrado, tinha entrado com a graduação na URGS ainda. E acabei fazendo a minha formação posterior a isto, e eu acho que concordo contigo, eu acho que depende muito de uma iniciativa que é quase individual. O cara diz assim, eu vou fazer o que eu acho que merece e tal. Ainda eu acho que a gente carece de um incentivo, vamos dizer assim, institucional. Mas, pensando assim do meu lado otimista, eu acho que hoje, olhando para trás, a gente está muito melhor do que estava no passado. Eu acho que o que eu estava tentando dizer assim, é que o professor que não é só pesquisador, que publica e tal, hoje em dia ele já tem um espaço um pouquinho melhor, mas, para isso, ele tem que, de alguma maneira, buscar legitimidade acadêmica. E isso acho que é diferencial do scholarship, não é só assim, o cara que dá aula, vamos valorizar ele. Não, ele dá aula e ele tem o mesmo rigor científico, vamos dizer assim, de uma pesquisa. E isso começa a aparecer em alguns outros lugares. Eu acho que os norte-americanos, que tem sido modelo para a gente, para muita coisa, eu acho que eles já estão muito avançados nisso. Tanto é que nos Estados Unidos, assim, o fato de ter um PhD ou um mestrado não faz muita diferença em termos da tua contratação. Tu tem que ser competente naquilo que tu faz, e isso faz toda a diferença. Então, eu acho que, então, só para terminar, acho que a gente já está numa posição melhor. Eu participei no início, quando foi criado um pós-graduação em ensino na área da saúde com o professor Manfroy, que foi diretor da faculdade, depois foi pró-reitor de extensão. É uma pessoa que pensa diferente já há muito tempo, mas é um programa só para mostrar assim, que ele naufragou na primeira experiência. Por quê? Porque ele era para ser dividido entre os vários programas de pós-graduação, e aí os próprios programas não queriam se contaminar com a educação e saúde, porque é uma área que publica pouco, o índice de impacto é baixo, então as pessoas dizem, não quero isso. Então a proposta, que era uma proposta muito avançada, acabou sendo meio naufragou no meio do caminho por boicote até dos próprios programas de pós-graduação da universidade, ou da Faculdade de Medicina como um todo. Hoje ele já está com um nível diferente, já se reorganizou, aprendeu com os erros, então esse eu acho que é um ponto que tem que ser valorizado, e eu acho que hoje em dia ele já tem uma certa legitimidade acadêmica que nos dê capacidade para ir à frente. Bem, a questão da pós-graduação que forma pesquisadores e não professores, né? O estágio em docência seria uma possibilidade, mas, na verdade, se repete os modelos. Basicamente, é isso que acontece, né? Bem, sobre iniciativas, né? Essa experiência do professor Manfroy, que o Arcego fala, que, na verdade, ela veio com um edital da CAPES, que é o Pró-Ensino, que os cursos de pós-graduação que tivessem pelo menos conceito 3, eles poderiam receberiam incentivo para criar linhas de pesquisa de ensino na saúde. Então, várias instituições do Brasil aderiram e participaram do processo seletivo, né? E muitas estão conseguindo desenvolver ações importantes na formação. Uma das experiências é lá no Rio Grande do Norte, que até a Marise Freitas apresentou numa mesa onde foi discutida a educação interprofissional. Então, que eles estão conseguindo desenvolver um processo, é uma linha de pesquisa num programa interdisciplinar, e que eles estão conseguindo desenvolver bem esse foco, né, do pró-ensino, né, para a docência. Outro lugar que isso cresceu bastante foi na Unicamp. E, na verdade, foi uma mobilização. A partir de todas as outras políticas indutoras, veio o pró-saúde, a gente precisa mudar os professores têm que ser diferentes, né? Então, foi uma mobilização, uma articulação muito grande que aconteceu, e existem programas estruturados e que estão tendo resultados muito interessantes. Se tiver interesse, depois a gente pode passar. Mas eu acho que uma coisa que é importante, e o Arcego trouxe, a questão da seleção, né? Porque na seleção docente, o que se valoriza? Pesquisa. O que se valoriza no instrumento do INEP?
pesquisa. Então, na verdade, enquanto não houver uma mudança das agências que regulam, que avaliam, a própria CAPES, o INEP, no instrumento do INEP, não tem nada sobre formação docente. Tem se ele publica não sei quantos papers, não sei o quê, mas não tem se ele fez algum tipo de formação pedagógica, enfim. Então, na verdade, precisa haver realmente um movimento em relação a isso, né? E um dos movimentos é essa questão da carreira docente, né? Da carreira que tu faça uma carreira como professor, né? Que tu faça pesquisa em educação e mostre que tem método e a importância dessa pesquisa em educação. E, na verdade, quem evoluiu muito e desenvolveu todo um programa de qualificação, como é que a gente chama, de valorização da carreira, é a Unicamp. Eles usaram muito o modelo de Harvard e hoje, na Unicamp, existe um mérito acadêmico para quem trabalha com ensino, né? Então, existem iniciativas, obviamente, mas depende de cada vez mais gente se posicionar em relação a isso. E eu acho que, para complementar, a gente ainda brinca com isso, né? Eu durmo enfermeiro, eu durmo médico, eu durmo farmacêutico e acordo professor, né? E agora, o que eu faço com isso? Né? Então, eu também sou... eu acho que teve ótimas mudanças, né? Eu vejo que já se evoluiu muito na questão do que é ser professor, né? Como nós começamos a nossa docência? Eu me lembro que eu comecei pensando nos modelos de professores que eu tive, né? E aí, como nós todos provavelmente tivemos todas essas aulas mais tradicionais, começamos assim, com giz, e dando aula e falando, escrevendo no quadro, né? Agora, o que eu percebo é que se evoluiu bastante já. Né? Hoje, claro que tem muito caminhar ainda, né? Eu acho que os órgãos de fomento têm que pensar, repensar assim. O professor ele tem que entrar numa lógica, ou melhor assim, ele tem que começar a produzir tecnologias de ensino também, que eu acho que é isso que também valoriza, né? Não é, a pesquisa clínica é fundamental, ela é importante, mas se nós não começarmos, enquanto docentes também, a produzir tecnologias que desenvolvam novos processos de ensino e aprendizagem e patentear e mostrar que a gente está mudando, eu acho que isso demora um pouco mais. Mas eu já vejo instituições, por exemplo, até posso citar a PUC, que está começando, todo novo docente, depois de passar por uma seleção, ele fica 5 dias numa formação docente, vamos dizer assim, uma capacitação. E aí ele também ele é matriculado em disciplinas de metodologias da educação superior, que é ministrada pela Faculdade de Educação. Ele tem pelo menos umas 4 ou 5 disciplinas que ele tem que fazer, né? Não é isso que vai definir ele como docente, mas eu acho que isso vai despertar nele, talvez despertar o eu quero mais. Eu acho que dá para fazer diferente, né? Pensar em estratégias pedagógicas, isso é institucional. Eu sei que tem muito professor fazendo estratégias pedagógicas, metodologias ativas maravilhosas, mas muito na sua disciplina. Eu acho que isso tem que começar a ser mais divulgado, começar a mostrar que existem formas diferentes de fazer, né? E aí isso acho que acaba lá atingindo também a pós-graduação, o estrito sensu, né? Pode demorar um pouquinho mais, mas a água vai bater lá. Nós vamos ter que começar pela graduação, né? E ela vai bater lá. O pró-ensino é um exemplo típico disso, né? O CAPES, são bolsas da CAPES que pensar o ensino de graduação. Quer dizer, isso até um pouco tempo atrás não existia essa possibilidade, né? Mas eu acho que são ações conjuntas, né? É ouvir o que a Unicamp está fazendo, é ver outras instituições o que está sendo feito, mas também depende, na minha visão, depende muito também do posicionamento institucional. Tá? Última, Marcinha, porque senão vai atrasar. Segunda e última. Segunda e última. Segunda e última.
Então, o Diogo roubou minha pergunta, praticamente, né? Vou complementar. Meu nome é Márcia, eu sou farmacêutica, estou concluindo o pós-doc na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordenadora da Comissão Assessora de Educação do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul também. Também. E a minha provocação também seria na questão da seleção, né? Que eu queria que vocês comentassem. Vocês já comentaram o modelo atual de seleção docente, mas aí uma luz aqui para quem é aspirante a docente numa instituição que provê graduação. Hoje eu sou professora em pós-graduação e cursos livres, mas eu estou procurando a inserção, né, na graduação. Então, não somente eu, como vários colegas aqui que concluíram, estão fazendo seu mestrado, seu doutorado, também querem entrar nesse novo modelo, querem atuar dessa nova forma. Porém, nosso modelo de seleção ainda, como foi comentado, não contempla, ou não abraça, ou não vê, né, essa inserção social, essa inserção educacional dos aspirantes a docente nessas instituições. Então, eu queria uma dica de vocês. Como que deve... exatamente. Uma luz. Né? Como que os novos, né, os novos docentes, os novos educadores, eles devem se preparar para atuar nesse novo cenário? Conseguir entrar nesse novo cenário? Bom... O silêncio é revelador. Na verdade, eu acho que não tem... aquela história assim... eu sempre ficava muito bravo quando dizia assim, não tem receita pronta, não tem receita de bolo. Mas, na verdade, não tem mesmo. Eu acho que eu acho que a Valéria está dizendo assim, que eu acho que a gente teve uma evolução. Eu acho que, hoje em dia, está tendo uma expansão grande do ensino superior em todo o país. Na área da medicina está sobrando vagas, tem vários vagas que não estão, mesmo exigindo apenas graduação, não são preenchidas as vagas. Isso acaba sendo um problema. O que eu tenho tentado mostrar assim que o professor que não é um bom pesquisador, com destaque, ele não deve se sentir como um professor de segunda categoria. Ele pode ser um professor de primeira categoria, desde que ele mantenha aquilo que a gente estava colocando aqui, o rigor científico também no ensino. Eu acho que a tendência é abrir espaço para isso também. O que a gente estava comentando antes com a Carla, existem outras formas de valorização das atividade de ensino que não necessariamente seja só uma publicação. Na medicina, ou na área da saúde, estava comentando o MEDET Portal, que é um portal que tu faz as tuas aulas, tu inventa um método diferente para trabalhar com alguma coisa com os teus alunos. Isso é publicado num portal e ele, hoje em dia, ele tem o mesmo impacto, o mesmo valor de uma publicação, porque ele é revisado por pares, não é qualquer coisa que é publicado e tudo mais. Mas tu submete, é só para um exemplo assim, tu submete uma atividade que foi pensada, avaliada e tudo mais, e tu ganha pontos por causa disso. Então, aquilo que eu estava dizendo assim, tu tem que conquistar teu espaço e esse espaço não vai te ser dado assim por piedade ou por pena. Tu realmente tu vai ter que usar as regras do jogo para te impor. Eu acho que, infelizmente, não tem um caminho mais curto para isso. Eu acho que é uma questão assim talvez mais prática, né? Acho que é importante, por exemplo, quem está concluindo, quem está procurando uma colocação numa instituição de ensino superior, identificar qual é a concepção de currículo que existe naquela instituição, né? Eu participei recentemente de uma banca de seleção e o curso era um curso que ele é voltado todo para ensino por competências, metodologias ativas, e foi uma dificuldade para a própria banca, porque o edital dizia que a pessoa tinha que dar uma aula, né? Tá, tudo bem, ele deu uma aula sobre aquele conteúdo, mas uma coisa que foi importante no nosso processo de avaliação foi o plano de ensino que foi entregue. Né? Tudo bem, ele deu uma aula expositiva, mas o que tinha naquele plano de ensino? Que outras propostas existiam ali? E isso foi fundamental no processo de avaliação. Então, acho que essa é uma questão bem importante. Né? E, na verdade, assim, participar dos processos de formação que forem possíveis, porque cada vez mais
né, a tendência é que a gente consiga vencer as barreiras da educação mais tradicional e consiga realmente promover uma formação com aquele modelo, né, aquele modelo envolvendo o estudante no processo de formativo, o professor como facilitador, e certamente vocês, né, têm tido uma vivência em relação a isso que vai ser tranquilo. Na realidade, acho só complementando de novo mais um pouquinho, né? Eu fico pensando na tua pergunta assim, esse processo seletivo, o que vem nesse processo seletivo, né? Que pacote é esse, né? Ele, claro que ele tem diferença de instituição para instituição. A gente sabe que num concurso público, numa instituição pública, tem edital formal, banca e etc, etc, pontuação, muitas vezes as pontuações são voltadas para a questão da publicação, da questão de vários outros que não seja a docência em si, né? As instituições privadas também, muitas já trabalham nessa lógica de edital aberto, que tem banca também, dá aula. E aí eu acho que, nesse sentido, é importante... qual é a tua concepção de ser professor? Né? Porque eu acho que isso é algo que a gente não aprende muito num estrito senso, mas a gente discute isso permanentemente quando a gente é aluno. Né? Quem é aquele professor que estava lá dando aquela aula, ministrando aquela aula? Né? Qual é aquele professor que tu gostaria que estivesse na tua frente e pudesse estar compartilhando o conhecimento contigo e não necessariamente transmitindo o conhecimento? Né? Eu acho que é conhecer bem isso, assim, conhecer qual é a política daquela instituição, é fundamental, como é que esses professores têm trabalhado, né? Um plano de ensino... Tem o plano de ensino tradicional, mas tem o plano de ensino não tradicional, mas o mesmo tradicional, com a forma como ele é montado, ele é importante também, para dependendo do conteúdo que tu dá, né? Então, acho que assim, é conhecer melhor realmente a instituição que tu está interessada a submeter, pelo menos o teu currículo, né? Agora, não tem receita de bolo, não. A coisa é bem... Ainda nós precisamos ficar tateando em alguns campos da docência, né? Bom, infelizmente, eu vou ser a rabugenta do tempo, né? Não vai mais... É impossível, porque nós já estamos 10 minutos atrasados. Eu queria fazer um agradecimento. Ah, tá. Agradecer pode. Meu nome é Francesca Rossi, eu curso segundo semestre de farmácia na Uninter. E eu tive o privilégio de, no primeiro semestre, ter uma professora de princípios farmacêuticos tão maravilhosa. Eu sei que ela está aqui hoje e eu queria agradecer. Ela já sabe todo o meu agradecimento que eu tenho por ela, mas eu quero colocar aqui, como aluna, a importância que ela tem na vida de todo mundo que é acadêmico, que ela tem noção, sim, de quanto é importante a inteligência dela, porque no primeiro semestre tinha mais de 35 alunos. E aí, depois, caiu, acho, para uns 15 que continuaram. Professora Luciana Signor. Cadê a senhora, prof? Prof, obrigada por tudo. Que amor! Ai, querida! A professora Luciana ganhou o dia hoje. Eu vou convidar a nossas colegas Aline, a Márcia e a Luciana para entregar o nosso mimo de agradecimento aos nossos queridos palestrantes, o Francisco, a Carla e a Valéria. Muito obrigada. Tem a minha lista ficou aqui, entendeu? Mas eu vou mandar por e-mail. Em seguida, a gente já vai dar sequência à próxima atividade, tá bem? A gente sai por aqui e recebe? Sai por aqui e recebe.